Fala galera, tudo bom? Marcos Martins na área e hoje nós vamos falar um pouquinho de Hamburgo. E essa é a sexta vez que o Hamburgo permanece na segundona. Pois é, Hamburgo perdeu por 1-0 para o Paderborn na penúltima rodada da segunda divisão da Alemanha e decretado a permanência do Hamburgo na segundona para a próxima temporada. Pior de tudo, um dos rivais do Hamburgo da cidade, o São Paulo, retorna à primeira divisão junto com o Holstein Kiel, mas esses dois eu vou fazer um vídeo falando sobre eles com mais profundidade e depois vou postar para vocês por aqui. Agora nós vamos falar de Hamburgo e o que está acontecendo de errado com um clube tradicionalíssimo do futebol alemão, um clube importantíssimo, histórico do futebol alemão, mas que mais uma vez declina na hora H e fica com o quarto lugar, não conseguindo absolutamente nada do que era necessário. Eu trouxe aqui uma manchete da Kicker que fala: os erros do Hamburgo em todos os níveis exigem uma análise implacável. Eu acho que as manchetes dentro da Kicker são bem interessantes porque elas são bem pá, é ali. Não tem muito o que dizer, é poucas palavras. Toma. É isso daí. E essa é mais uma dessas manchetes que eu tenho falado. De fato, os erros do Hamburgo, ele exigem uma análise implacável de diretoria dentro e fora de campo, de sentar e analisar para ver o que está acontecendo. Porque o clube não só não fica, não sobe, mas ele sempre fica muito perto, e isso é muito, machuca mesmo, tem machucado o torcedor do Hamburgo seguidamente, né? Sexta vez que o clube permanece, é, seis tentativas em que o clube seguidamente bate na trave e não consegue subir a primeira divisão. Antes de fazer, tá aí, essa análise do Hamburgo nessa temporada, nessa Bundesliga, vamos dar uma retrospectiva das outras tentativas que o Hamburgo teve e ficou, para você ver como é com requintes de crueldade que o clube fica na segundona, e em anos muito piores do que outros, inclusive. Não é uma campanha tenebrosa que o clube fica no meio da tabela e não consegue muita coisa. Não, o clube chega muito próximo e não consegue. O Hamburgo caiu em 2018. Na temporada 2018-2019, que é a primeira temporada do Hamburgo na segundona, o clube terminou em quarto lugar. E o jogo que decretou a permanência do clube por mais uma temporada foi uma lapada do Paderborn por 4-1. Mais uma vez o Paderborn entrando na vida do Hamburgo. Em 2019 e em 2020, o Hamburgo perdeu o acesso na última da rodada. Levou uma lapada, mais uma lapada, só que do Sandhauser agora por 5-1. Quarto lugar de novo. Em 2020 e 2021, já com um nome histórico como técnico interino, que é o Horst Hrubesch, o time ficou em quarto lugar novamente. Em 2021 e 2022, o Hamburgo ficou com um terceiro lugar e uma vaguinha nos playoffs de acesso e descenso. Para quem não sabe, no futebol alemão, o terceiro colocado da Bundesliga 2 faz um jogo de ida e volta contra o 16º colocado da primeira divisão e que define aí quem ganhar ganhou, quem se é da segunda divisão sobe, se é da primeira desce ou então permanece. Ah, e o fato é que nos últimos anos esses confrontos, esse tipo de acesso para os clubes que vêm da segunda divisão tem sido muito difíceis de acontecer. Muito difíceis de acontecer. No caso do Hamburgo, ah, é só mais um caso desses aí. O time pegou o Hertha Berlim e, mesmo ganhando o primeiro jogo, perdeu de 2-0 o segundo jogo, em casa, para variar, e permaneceu na segundona. Já na temporada passada, um daqueles casos absurdos que acontece de tempos em tempos. O Hamburgo sentiu o cheirinho do retorno à primeira divisão, porém, o Heidenheim fez um jogo absurdo, um final
de jogo inacreditável, conseguiu uma virada espetacular, colocou o Hamburgo no jogo do acesso e descenso, dos playoffs de acesso e descenso, quando enfrentou um Stuttgart e perdeu os dois jogos sem muita dificuldade. O Stuttgart venceu os dois jogos e o Hamburgo permanece na segundona de novo. Para essa temporada, essa derrota para o Paderborn, ela é muito simbólica. Nem parecia que o Hamburgo precisava ganhar o jogo e precisava fazer um resultado positivo para tentar pensar em conseguir, nas últimas rodadas, uma possível chance de disputar o playoff de acesso e descenso, tirar a terceira colocação do Fortuna Düsseldorf. O que tem se analisado, o que se analisa do Hamburgo nesse campeonato? Basicamente é problemas na eficiência do ataque, problemas defensivos, principalmente na recuperação da bola. O time, sob o comando do Stefan Baumgart, jogou num 4-3-3 em que os atacantes participavam muito mal da fase defensiva. Outra coisa que tem que ser falada e analisada, as contratações que não renderam como esperado. Um exemplo, o zagueiro Stefan Ambrosius, o lateral Moritz Hayer, jogaram muito pouco. Um dos atacantes reservas do Glatzel, que é um dos principais jogadores desse time do Hamburgo atual, o húngaro András Nemeth, simplesmente não fez um gol no campeonato, contribuiu com nenhum gol ou assistência na temporada. Em 27 partidas, e outra coisa que a gente precisa analisar, na segunda parte do campeonato, o Hamburgo sofreu com lesões, algumas quedas de desempenho de alguns jogadores importantes, como o próprio Glatzel, as lesões que foram muito importantes. Fora isso, a gente tem que fazer uma análise da troca de comando que houve nessa temporada, que o Hamburgo começou com o Tim Walter, que foi demitido no início de fevereiro, e após uma derrota para o Hannover, e o Stefan Baumgart, um velho conhecido do futebol alemão, um velho conhecido da primeira divisão, ele e sua boininha. O Hamburgo trouxe o Stefan Baumgart para tentar arrumar a casinha, colocar o Hamburgo no prumo de novo. E foi isso que ele fez, aliás, né? Ele assumiu o comando do time e logo de cara ele tentou arrumar o lado defensivo. Vamos tomar menos gol, depois vamos tentar organizar a equipe para ela ficar um pouco mais equilibrada. Sob o comando do Baumgart, o Hamburgo sofreu menos gols, porém, como se esperava, esse equilíbrio ele não aconteceu. Tipo, se o Stefan Baumgart chegou com o intuito de vamos fechar a casinha, vamos estancar a sangria, vamos tentar tomar menos gols e ir equilibrando o time, equilibrando a nossa equipe, começando a fazer mais gols. Isso não aconteceu. Inclusive, a equipe do Stefan Baumgart, ele teve um poderio ofensivo muito pior do que o time que era comandado pelo Tim Walter. A equipe do Tim Walter, ela chegou a marcar 2,05 gols por jogo. E sob o comando do Baumgart, o número diminuiu para 1,36 por jogo, sabe? É muito significativo isso. O Baumgart chega, vamos estancar a sangria e vamos depois tentar equilibrar. Isso é meio natural, é um técnico que chega tentando resolver o problema de uma equipe em crise. Vamos tentar primeiro não tomar gols para poder depois equilibrar a equipe. O problema é que com o Baumgart isso não aconteceu. A equipe ficou muito mais defensiva e essa evolução necessária não ocorreu. Uma coisa que nós temos que olhar com muito impacto dentro dessa campanha do Hamburgo. O Hamburgo está olhando para cima. Olhando para o São Paulo, passou o campeonato olhando para o São Paulo, para o Holstein Kiel, os clubes que estavam ali brigando nas partes mais nobres do campeonato, digamos assim. Olhando ali para o Fortuna Düsseldorf. Só que o Hamburgo deixou muitos pontos para a galera que estava abaixo dele, principalmente a galera que briga pelo rebaixamento. O Hamburgo perdeu 12 pontos contra aqueles que lutaram para não cair, como o Hansa Rostock, como o Kaiserslautern, como o Wiesbaden, o Osnabrück. Um adendo aqui que o Hamburgo chegou a perder o jogo do turno e retorno, o Osnabrück, só para você ver para ter uma noção do que a gente está falando. O Hamburgo olhando para cima,
para os concorrentes acima e perdendo pontos para as equipes em que ele não pode perder. São 12 pontos que fazem muita falta numa Bundesliga, numa segunda divisão, que é sempre muito equilibrada. Os principais problemas da equipe foi a não evolução, um trabalho do Tim Walter que não evoluiu, a chegada do Stefan Baumgart de um trabalho que também não evoluiu. E o Hamburgo permaneceu ali num limbo perdendo pontos para a turma de baixo, assim. Você não pode, em um campeonato como esse, você não pode perder tantos pontos para quem está brigando pelo rebaixamento. Beleza. Fazendo essa análise da equipe nesse período, é, nessa temporada, o que a gente pode pensar aí no futuro? E o futuro? Jonas Bolt, o diretor esportivo do Hamburgo, ele já tem que começar a pensar no elenco que ele vai preparar para a temporada que vem. Inclusive, o negócio é que está pipocando os bastidores políticos ali do clube, eles estão pipocando. Não se sabe, inclusive, se o Jonas Bolt ele vai ficar. Aliás, o Jonas Bolt é esse bem aí, ó, que está na capa. Se o diretor esportivo ele vai ficar, existe um certo existe um descontentamento com o trabalho do Bolt, e não se sabe se ele vai ficar, mas a confusão é tanta ali dentro, dos bastidores políticos de conselho fiscal, conselho isso, conselho aquilo, que talvez ele fique por não haver um entendimento do que se quer para o futuro do Hamburgo. Mas beleza, o que seria interessante, isso aqui, veja, isso aqui é num nível apenas de lúdico. Talvez ali já na realidade isso não possa acontecer. Mas o que seria interessante, o que se ventila aí até o momento, o campeonato terminou, mas o que tem se ventilado por aí? O clube quer manter o lateral, o Ignacio Van der Bremt, que veio do Salzburgo. Todos eles estão por empréstimo, são esses três jogadores que eu vou falar aqui. O zagueiro Denis Hadzikadunic, que veio do Rostov, e o meias Lucas Poreba, do Lens. Todos eles vieram por empréstimo e foram bem na temporada e o Hamburgo espera que eles possam permanecer na equipe. As perspectivas são boas para o Radzikadunic, porém, seria interessante o clube manter o lateral, o Van der Bremt. Seria interessante a manutenção dele, porque ele foi bem, foi uma temporada muito boa, mas tem que se analisar a bufunfa, se o Hamburgo tem condição de manter o rapaz no clube, porque tem que se fechar muitas coisas, né? Como eu falei, nem se sabe se o nosso amigo, o Jonas Bolt, vai permanecer como diretor esportivo. É ideal que isso se decida logo para que o Hamburgo possa já começar a trabalhar no futuro para a próxima temporada. Então é isso que eu estou falando. Esses três jogadores seriam interessantes. O Hamburgo busca tentar mantê-los no elenco e eu acho interessante porque foram jogadores que mostraram qualidades e ajudaram bastante na temporada. Existem dificuldades para manter alguns jogadores. Eles são o próprio Robert Glatzel, o goleador da equipe, o Ludovic Reis e também o Laszlo Benes, que devem receber propostas boas de outros clubes da primeira divisão ou de outro país, e não se sabe se eles vão permanecer. Mas o Pérez provavelmente deve se despedir. Isso daí a turma dos bastidores do Hamburgo já tem tratado quase como uma certeza. Agora, sobre o Glatzel, esse é um do caso. Assim, o Glatzel ele é um jogador de muita identidade, tem uma certa identidade com o clube. Assumidamente, ele tem uma identidade de pertença com o Hamburgo. E isso torna o caso dele um pouquinho diferente com relação aos outros jogadores. Ele é um atacante de 30 anos, que tem entregado muitos gols, e tem enchido os olhos de outros clubes, inclusive da primeira divisão na Alemanha, para trazê-lo para subir de divisão. E óbvio, né, nós estamos falando de um jogador de 30 anos que receber uma chance dessa, para ele é muito importante. Então, assim, ele provavelmente vai receber uma proposta para seguir ou em outro país ou subir a primeira divisão.
e ter sua oportunidade no nível mais alto, mas existem as questões da identidade do Glatzel, de permanência, de ficar mais um ano. Assim, é uma grande incógnita. O Glatzel ainda é uma grande incógnita. Não se sabe muito bem o que ele vai fazer. Ele está há 3 temporadas com o Hamburgo. Você percebe que é um cara que ele tem entregado resultados, embora nessa temporada ele teve uma queda de desempenho, também lesão no segundo turno, o que afetou muito a qualidade ofensiva do Hamburgo, que afetou, foi um baque muito grande, inclusive o Stefan Baumgart, nesse trabalho, inclusive, que eu falei de tentar buscar um equilíbrio para a equipe, ele teve muitos problemas com isso. Mas o Gladson é um cara, um nome muito importante, com parcela de eficiência, com desempenhos muito regulares nessas últimas temporadas. O cara deixa praticamente aí 20 gols por temporada na Bundesliga. É muita coisa. E por isso também é um cara que a turma tá de olho. Não se sabe que se fica. Seria interessante para o Hamburgo permanecer com o Glatzel? Seria, mas a chegar a proposta, o Hamburgo não tem como segurar dependendo da proposta. É muito difícil. E outro ponto que é bem interessante e que deve se ver, foi perguntado ao Stefan Baumgart assim, o que a gente deve fazer para pensar o futuro, permanecer com os jogadores, qual tipo, qual perfil que a gente vai atrás. E ele falou sobre isso numa das últimas entrevistas que ele deu, que o Hamburgo tem que pensar em que perfil de jogadores ele busca, ele quer para a montagem do elenco, e que é uma coisa que ele quer tentar buscar. Não se sabe ainda que tipo de perfil ele busca, né? Até seguindo nesse caminho, o que seria interessante? A manutenção de alguns jogadores que estão no elenco, nesse elenco, e que não conseguiram acesso por seguidas vezes. Tem jogador no Hamburgo que até já completou as 6, que não subiu, esteve nesses últimos 6 anos, essas últimas 6 temporadas e não subiu. Então, assim, é permanecer com esses rapazes, ou é liberá-los. Valeu, muito obrigado pelos serviços prestados. Assim, vamos tentar dar um respiro para alguns caras, para alguns desses caras e renovar o elenco, né? Por exemplo, o Sebastian Schollau, que é um jogador importante para o clube, o Jonas Meffert, o Mulhaj, o Reis, o Glatzel já perderam, tiveram nos últimos 3 tentativas e não conseguiram subir. O Moritz Reyer 4 vezes, o Daniel Oyer Fernandes está a 5 vezes e o Bakary já chegou esteve em todas as 6 tentativas, os 6 anos, as 6 temporadas do Hamburgo na primeira divisão sem conseguir subir. Então, assim, o futuro do Hamburgo está nas mãos desse cara, até o momento, que está aí na tela de vocês, e do Stefan Baumgart, que não sei, deve permanecer no clube. Eh, Tem se trabalhado com a permanência do Stefan Baumgart do Hamburgo e ele deve permanecer. O Stefan é um bom técnico, é um cara que sabe trabalhar com elencos de menos qualidade, mais reduzido. Também não é como se o Hamburgo não tivesse com pires na mão atrás de dinheiro, também não é assim. Ele possui uma boa condição de poder subir, o que transforma esses fracassos em cada vez pior, uma situação cada vez pior. O Hamburgo é muito ruim. Há de se pensar o futuro. Então, assim, manutenção de algum desses jogadores, manutenção de quem foi muito bem, buscar resolver no mercado ou propriamente dentro de casa, com algum talento que o Hamburgo produza, suprir os problemas que a equipe teve na temporada, como Glatzel se machucou, não vai poder jogar. Pronto, a gente não tem, o Hamburgo não tem um substituto que seja razoável para poder continuar com uma boa manutenção de gols. E o pior, foi uma temporada de trabalhos muito sólidos, principalmente dos dois primeiros. Do Holstein, no Holstein Kiel, aliás, o Holstein Kiel com um projeto esportivo que foi subindo degraus de pouco a pouco e agora chega no seu ponto máximo, que é subir uma primeira divisão. Agora a busca é por permanecer lá, né? E o retorno do St. Pauli, com trabalhos esportivos muito melhores e muito mais
focados, muito mais centrados, em entender as necessidades que o clube precisa para poder subir. O Hamburgo, seguidamente, não consegue, tem batido na trave inúmeras vezes, de maneira, inclusive, até muito pesada para o torcedor, que, aliás, no jogo contra o Paderborn, embora não merecesse, a torcida mostrou ali que estava com o clube, que permanece ali o tempo que for necessário. Ela é uma torcida muito fiel e ninou praticamente os jogadores. Ela era um grupo que não merecia tamanho reconhecimento, tamanho amor, sabe? Beleza, pessoal. É isso. Próximos vídeos nós vamos falar da saída do Royce, o último jogo do Royce, na Bundesliga. Nós vamos falar vamos fazer um vídeo especial falando sobre o Holstein Kiel e sobre o St. Pauli, que subiram a primeira divisão. E vamos falar um pouquinho de um geral da Bundesliga, com a despedida do Marco Reus da Bundesliga, mais uma traulitada no Bayern. O Bayern termina a temporada pavorosamente aí, tomando um 4-2 do Hoffenheim e por aí vai. Vamos soltando esses vídeos ao longo da semana, beleza? A gente faz uma análise assim, rápida sobre o Hamburgo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o joinha, compartilha e ajuda o canal aí a crescer. Obrigado, pessoal. Falou!